Bom dia. Oi, bom dia. E Bom, aí, tudo bem? tudo bem? Vou introduzir um pouquinho. Queria falar bom dia a todo mundo que está assistindo. Eu sou a Mariana, sou estudante de medicina do quinto período, sou presidente também da ALIM. A gente está nessa live com a doutora Marcela Agostinho, que é neurologista, neurofisiologista especialista em dor. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora por se disponibilizar a falar um pouquinho desse assunto, né, que é tão importante para o neurologista e, né, no dia a dia. E falando um pouquinho sobre a nossa liga é a Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Unispel CEPLAC, meu Deus, que fica em Brasília. E nós trabalhamos com encontros teóricos e práticos sobre diversos assuntos dentro do mundo da neuro, né? Que nosso objetivo é trazer um pouquinho dessa realidade para o estudante de medicina, que a gente tem muito pouco contato dentro da nossa formação. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre o seu trabalho e a sua trajetória na especialidade. Tudo bem. Então, queria agradecer a vocês da Liga de Neurologia, que eu adorei o convite, porque eu gosto de falar com estudantes, principalmente nos estudantes que são interessados nessa área de neurologia, que eu sou apaixonada. E isso vem uma paixão desde a faculdade, quando eu fiz a Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCS. Morei em Brasília 6 anos. Na época que eu fazia, eu tinha amigos chamavam Uniplac. A faculdade de vocês era Uniplac, Uhum. Fameplac, depois mudou o nome, Fameplac. Hoje é Uniceplac. Uniceplac. Então, eu tinha amigos lá. É uma faculdade que fica no Gama, não é isso? Uma Isso mesmo. faculdade do Gama. Então, tenho amigos que formaram aí nessa faculdade. Eu não fiz a Uniplac, né? Fiz a ESCS, mas a gente tinha um contato e é uma faculdade muito boa. Gostava muito de ter o contato com outras pessoas dessa faculdade. Resolvi fazer neurologia porque eu achei que é uma especialidade muito rica de conhecimentos. Todo dia sai alguma coisa nova, você fica em contínuo estudo, né? E eu acho que vocês devem fazer, porque é uma especialidade também que, apesar de ser clínica, nós temos exames para fazer, temos eletroencefalograma, eletroneuromiografia, polissonografia, e nisso você pode especializar em diferentes áreas. Eu fiz a neurofisiologia e depois fiz especialidade em dor também. Fiz uma pós-graduação em dor e tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dor. Então, assim, eu acho que dentro da neurologia, apesar de ser uma especialidade clínica, você tem muita coisa para se fazer. Muitos exames, procedimentos, coleta de líquor, né? Que é um procedimento muito realizado. Então, assim, eu estimulo e quero que vocês da Liga continuem nesse estudo, que eu acho que é uma especialidade fantástica para vocês, tá? E então é isso, eu sou neurologista, neurofisiologista, faço eletroneuromiografia, que é um exame de nervos e músculos. Sou especialista em dor. Vocês me pediram um tema que eu achava mais relevante, né, Mari? Eu escolhi dor de cabeça porque eu acho que vocês, estudantes, têm que ter o tema dor de cabeça, que é a principal procura nos ambulatórios de neurologia. Então, assim, temos que saber tudo de dor de cabeça. Vocês têm que saber, têm que estudar bastante sobre isso, porque é um tema recorrente que vocês vão entender muito, muito, muito. Então, tem que saber bastante disso. Então, é isso. Então, por isso esse tema, porque é a principal procura de consultas no ambulatório do neurologista. É o número um, number one. Então, a gente tem que saber tudo, tratar direitinho para para a gente trazer um alívio para esses pacientes, porque a dor de cabeça afeta muito a qualidade de vida. Esse paciente perde capacidade de trabalho, de estudos, ele perde rendimento na escola, né? Então, ele tem um déficit de concentração devido à dor de cabeça muito frequente. Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado
com o paciente, uma abordagem muito tem que ser eficaz para melhorar toda a qualidade de vida do paciente. Com certeza, com Né? certeza. Para iniciar o assunto, eu queria perguntar para a senhora o que é a cefaleia primária e secundária e qual é a diferença entre as duas, né? Isso, muito importante essa pergunta, a gente fazer essa diferença. Não me chama de senhora que eu tô novinha ainda, viu? Viu? Eu posso ser muito bem ser sua amiga. Não é senhora. Tá Então, bom. vamos falar sobre o que é cefaleia primária e secundária. A cefaleia primária, ela é aquela que não tem alteração estrutural, não tem nenhuma alteração metabólica ou infecciosa ou qualquer alteração em exames. Então, é uma doença que a própria dor de cabeça indica tudo. Ela é a própria doença. Ela não tem uma causa por trás. A cefaleia secundária, ela tem uma causa por trás, ela tem uma lesão estrutural, uma lesão metabólica ou infecciosa. Por exemplo, a meningite é uma cefaleia secundária, ela causa cefaleia secundária porque é secundária a um processo infeccioso, né? Então, assim, a cefaleia por rompimento de um aneurisma, uma hemorragia subaracnoide, então isso também é um tipo de hemorragia. A hemorragia subaracnoide é um tipo de cefaleia secundária. Um tumor cerebral. O tumor cerebral, ele causa dor de cabeça e é uma dor de cabeça crônica, progressiva, porque é uma lesão expansiva. Então, é um tipo de cefaleia secundária. Então, nós temos que diferenciar muito bem esses dois tipos de cefaleias, primárias e secundárias. O tratamento é diferente, a abordagem é diferente, tá? Então, assim, temos que saber. As cefaleias primárias, que não têm uma alteração estrutural, metabólica, infecciosa, nós temos que ver que elas seguem padrões, elas são estereotipadas. Por exemplo, a enxaqueca, ela tem um padrão repetitivo, tanto é que temos critérios diagnósticos a seguir nas cefaleias primárias. A cefaleia do tipo tensional, ela também segue um padrão. É uma cefaleia bilateral, em pressão, em aperto, que não piora com o exercício físico, não tem foto e fonofobia, como a enxaqueca tem, né? Então, assim, a cefaleia primária, ela segue um padrão, ela tem características muito marcantes. A gente fala que ela tem um estereótipo, ela é estereotipada. Então, isso proporciona que nós façamos esse diagnóstico mais corretamente, seguindo os critérios diagnósticos que o neurologista tem que ter em mente, das cefaleias primárias, que elas são muito repetitivas, seguem padrões bem estabelecidos. Tá certo. E a senhora você deu alguns exemplos, né? Alguns tipos de cefaleia primária e os tipos de cefaleia secundária. Mas qual é o principal tipo de cefaleia primária? Seria a enxaqueca, por exemplo? O principal tipo, a gente considera como enxaqueca pelo grau de incapacitação que ela provoca. Ela não é a mais frequente. A mais frequente é a cefaleia do tipo tensional. Essa dor de cabeça que o paciente fala, eu tenho aquela dorzinha de cabeça normal, que fica apertando aqui nos dois lados, parece uma faixa, um aperto. Essa cefaleia do tipo tensional, ela é a mais frequente não no consultório, na população em geral, ela é 70% a 80%. Por que a gente fala que a enxaqueca, ela nos chama mais atenção, ela é mais preocupante, porque o paciente vai buscar atendimento médico por conta da enxaqueca, por ela ser muito intensa, por ela ser incapacitante. O paciente não consegue sair de casa, trabalhar, o paciente falta aulas. É uma dor geralmente acompanhada de náuseas e vômitos. Ele não consegue olhar para a luz, então ele não consegue ficar em ambientes claros, né? Então, tem esse foto e fonofobia, o barulho também incomoda muito. Então, a coisa mais importante que nós vemos na enxaqueca e o que mais leva os pacientes para um atendimento, tanto de consultório quanto de emergência, é o grau da dor. Ela é muito intensa. Então, ela não é a mais frequente. A mais frequente é a tipo tensional.
A cefaleia do tipo tensional é a mais frequente. Mas nós consideramos a enxaqueca a mais importante das cefaleias primárias por ser a mais incapacitante, por levar prejuízos muito intensos na vida do paciente. Às vezes até perde o emprego, né? Porque se o paciente começa a faltar muito trabalho, levar muito atestado, se ele leva muito atestado, ele vai perder um emprego hora ou outra. Então, assim, por isso a gente fala que a enxaqueca tem que ser tratada. É muito importante o tratamento da enxaqueca, porque o paciente sofre muito. Entendi. Viu? E qual seria a causa da enxaqueca? As causas da enxaqueca, hoje já sabe-se de muitos genes. Tem uma predisposição em genética muito importante. Por isso que quando vocês estiverem colhendo uma história de dor de cabeça, sempre perguntar para o paciente se ele tem história familiar. O pai ou a mãe tem enxaqueca? Os irmãos têm enxaqueca? Porque já foi visto em vários estudos que a enxaqueca é muito mais frequente quando tem uma história familiar positiva, tá? Então, assim, se o pai ou a mãe desse paciente tem enxaqueca, a chance dele ter também é de 50% a 75%, certo? Então, assim, a enxaqueca, ela tem um fator importante relacionado à genética, sim. A questão hereditária são vários genes. Se vocês forem estudar, é uma múltiplos genes envolvidos, mutações diversas, que vão alterar essa questão da hiperexcitabilidade cerebral, hiperreatividade, e vai alterar esses neurotransmissores e vai deixar esse cérebro mais hiperexcitável, mais hiperreativo, tá? E aí, quer dizer, essa pessoa que tem uma predisposição genética a ter enxaqueca, se ela não se cuidar em termos de hábitos de vida, de questões alimentares, evitar, por exemplo, chocolate, o álcool é um fator desencadeante, o estresse e a ansiedade é muito importante, é um dos fatores principais que devem ser controlados, tá? Então, assim, o paciente que tem a predisposição genética, ele tem que cuidar muito mais dos fatores desencadeantes, de tudo aquilo que pode ser um gatilho, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem genética para enxaqueca, ela pode dormir mal, pode comer chocolate, pode comer um ovo de Páscoa inteiro, ela pode ser sedentária, não fazer exercício, mas ela não tem a genética, o pai e a mãe dela não tem enxaqueca, ela não tem ninguém na família com enxaqueca, então ela não vai ter enxaqueca. Entendeu? Agora, uma pessoa que tem predisposição genética, ela não pode ter os mesmos hábitos de vida dessa pessoa. Infelizmente, ela vai ter que controlar a alimentação, controlar café, chocolate, controlar a questão de algumas frutas. Por exemplo, a melancia é uma fruta que muitos pacientes falam que causam enxaqueca. Frutas cítricas também, de laranja, por exemplo. Embutidos, salame, salsicha, esses produtos artificiais industrializados, tá? Essas carnes processadas, tudo deve ser evitado. Então, o paciente que tem essa predisposição genética tem que ter um cuidado maior. Ele tem que fazer atividade física, tá? Porque se ele não faz atividade física, ele já tem o gene. Então, pode saber que ele não está fazendo, ele não está regulando esses neurotransmissores, ele vai ter mais dor de cabeça, mais enxaqueca. Respondi, Mari? Tá certo? Não. A gente teve duas perguntinhas aqui. A enxaqueca é uma patologia crônica ou são processos agudos? Ah, tá. Vamos explicar direitinho, então. A enxaqueca, ela é o seguinte, ela pode vir numa forma aguda, recorrente. Então, é uma enxaqueca que vem e ela recorre várias vezes na semana, no mês, e tem algumas crises. Aí a gente pode falar que ela é aguda recorrente. Agora, uma aguda recorrente pode se transformar numa enxaqueca crônica. Então, às vezes o paciente tem uma vez por mês. Aí isso eu posso falar que é aguda recorrente. Mas se ela começa a ter dor de cabeça muito frequente
E se ela preencher o critério de mais de 15 dias no mês, por 3 meses, torna-se uma enxaqueca crônica, tá? E quando se torna uma enxaqueca crônica? Principalmente com abuso de analgésico. Então, se você tem uma enxaqueca que ela é bem eventual, aí ela vai se tornando mais frequente com o passar do tempo devido ao estresse. Essa pessoa tem uma vida muito corrida, ela é muito estressada, ela não dorme bem, ela não faz atividade física, ela não faz meditação, ela não tem tempo de lazer, ela só estuda ou só trabalha extremamente estressada. Essa enxaqueca ela vai ficando mais frequente. Ela de uma baixa frequência vai aumentar para uma alta frequência. E quando ela se torna crônica? Quando ela tem mais de 15 dias no mês. Mais de 15 dias no mês, nós falamos que cronificou o processo. Então, e o que mais cronifica uma enxaqueca é o abuso de analgésico. Então, se a pessoa usa muita dipirona, Dorflex, Novalgina, todos esses analgésicos e anti-inflamatórios com muita frequência, o risco de cronificação é muito grande. Então, o meu recado aqui é o seguinte: quem tem enxaqueca, se está tendo muitas crises e está usando analgésico com frequência, 2 vezes na semana já é muito frequente. 2 vezes na semana. Procure um tratamento profilático, preventivo. Porque você está correndo risco de transformar uma enxaqueca episódica em uma enxaqueca crônica. E a crônica é muito mais difícil de ser tratada. Ela é muito mais refratária. Entendeu? Ficou certo? Ficou fácil de entender? Ficou fácil, esclarecer. Então tá. Tem mais umas perguntinhas. Agostinho J. Neto perguntou: a enxaqueca traz um fator de risco se a pessoa contrair o coronavírus? Esse é meu pai que fez essa pergunta para sacanear, né? Não, olha só. O coronavírus é uma doença viral infecciosa que pode causar dor de cabeça, mas não é a dor de enxaqueca, é uma cefaleia secundária a uma infecção viral sistêmica, né? Então, assim, a dor de cabeça que o coronavírus pode causar não tem nada a ver com enxaqueca, tá? Mas o que que acontece? Vamos entrar em outra coisa aqui. Agora, eu respondi. Você entendeu, Mari, o que eu quis dizer? Entendi. Que dengue, por exemplo, é uma infecção viral sistêmica que pode causar dor de cabeça, mas não é enxaqueca. Agora, se a pessoa, por exemplo, fica muito estressada durante o período do coronavírus, porque ela está confinada, isolada, fica muito ansiosa, ela fica estressada, não dorme, tô perdendo dinheiro, vou ficar pobre, não sei o quê. E ela tem a predisposição genética, ela tem história familiar de enxaqueca, ela tem gene, ela tem mutações que causam a enxaqueca. Então, ela vai ter muitas crises no período de quarentena. Mas não porque ela está com coronavírus. Porque ela tem fatores de estresse, fatores de ansiedade, que estão super aguçados nesse período, né? Numa pessoa. Então, a dor de cabeça do coronavírus numa pessoa que está infectada, geralmente é uma dor de cabeça leve, em pressão, em aperto, um incômodo, né? Uma cabeça pesada, que ele fala. Aí vem sintomas gerais de febre, calafrios, um mal-estar no corpo como um todo, né? Dor no corpo, uma fadiga. Aí é diferente. Diferente, não está relacionado, né? Mas o fator de estar isolado é um fator para desencadear o quadro, né? Isso, em pessoas que têm enxaqueca, sim. Uhum. Próxima pergunta. O Caio perguntou: conheço uma pessoa em que a ingestão de glúten lhe causa enxaqueca. Qual seria essa influência? Ah, sim. Nossa, muito importante isso. E tem muita relação, sim, do glúten e a lactose também. Então, assim, todos esses fatores alimentares, numa pessoa que tem enxaqueca, precisam ser muito bem avaliados. Nós precisamos avaliar muito bem quais alimentos. E nisso eu falo para o paciente. Por favor, no dia que você tem enxaqueca, anota o que você comeu no dia antes, tá? Ou no mesmo dia.
Então, assim, aí o paciente vem falando, eu comi um cachorro quente, por exemplo. Cachorro quente tem o embutido, que é a salsicha. Aí ele vai e coloca o ketchup, né? A maionese, produto industrializado, em excesso. Aquele molho de extrato de tomate também tem um monte de conservante. Aí a gente já fala, pronto, então foi esse cachorro quente. Outra coisa, aí, não, eu comi muito bolo, tinha muito glúten, comi muito, é, é, tomei muito leite, muito sorvete. O sorvete, por exemplo, tem muita lactose, gordura, e gordura saturada, e tem a questão do chocolate, muito doce, né? Então, quer dizer, tem que avaliar. E assim, se tiver, cabe fazer uma experiência de tipo retirar o glúten da dieta e a lactose. Isso é feito com nutricionistas. Aí eu recomendo que esses pacientes que têm uma relação muito grande com a alimentação, procurar a ajuda de um nutricionista, fazer uma dieta, retirar o glúten, retirar a lactose e fazer uma dieta o mais natural possível e observar. Geralmente, muito grande a quantidade de pacientes que melhoram com acompanhamento nutricional, tá? Então, eu defendo muito esse trabalho dos nutricionistas em quem tem enxaqueca, é muito importante. Então, eu acho que é relevante demais isso aí. Realmente. Né? Com certeza. A Ana perguntou: uma vez crônica, a cefaleia pode voltar a ser aguda recorrente? Sim, se você consegue fazer o tratamento adequado dessa enxaqueca crônica, ela vai diminuir muito as crises. Muito as crises. Então, uma pessoa que tem uma enxaqueca crônica, que é mais de 15 dias no mês, ela pode se tornar episódica com o tratamento, sim. Então, ela vai passar de 15 dias por mês, ela vai reduzir para 2 crises no mês. Então, ela pode regredir, sim, com o tratamento, viu? É muito interessante isso. Para os meus pacientes, eu indico que faça o diário da cefaleia. Você já ouviu falar disso, Mari? Eu acho Já? bem O diário da cefaleia é muito importante justamente por isso. No começo do tratamento, a gente vai ver que o paciente tem ali, umas 15 crises no mês. Aí eu vou falar para ele, você vai começar assim, com esse remédio, vai fazer isso. E em 30 dias nós vamos avaliar, você vai marcar quais os dias você teve enxaqueca durante esse período de tratamento, vai colocar os possíveis fatores desencadeantes, alimentares, vai colocar estresse, vai colocar a questão do sono, se está ruim. Mulher, vai colocar se ela está no período menstrual. Então, anota tudo. Eu tenho pacientes muito bonitinhos que fazem no bloco de notas mesmo. Ele coloca lá dia 1, dia 2, dia 3, não sei o quê, do mês, né? Aí ele coloca dia 1, não, dia 2, não, dia 3, não. Isso de uma forma simples. Mas tem aplicativos. Tem um aplicativo que você coloca Diário de Cefaleia. Esse nome. Tem um da Libs, que é um laboratório muito interessante, que tem vários medicamentos na área de dor de cabeça, que ele fez um diário de cefaleia em forma de aplicativo, muito interessante, que o paciente vai lá, tem um calendário, ele marca lá o dia. E aí ele coloca aí, teve a ver com alimentação, aí você vai marcando, teve a ver com tensão pré-menstrual. Então, isso é importante, porque quando você leva para o neurologista que de 15 crises em um mês de tratamento já diminuiu para 2, 3 crises no mês, já teve uma melhora fantástica. Então, quer dizer, você teve uma redução das crises muito mais do que 50%. Então, esse tratamento foi muito satisfatório. Então, o diário de cefaleia. Aprendam a fazer isso, estudantes, e ensinar para todos os seus pacientes. Faz um diferencial muito grande no seu tratamento, na avaliação da melhora desses pacientes. Você educa o paciente a avaliar melhor os fatores desencadeantes, tá? Você educa o paciente a observar melhor as crises que ele tem. Em quais dias do mês, quais os fatores, se tem relação com a alimentação e etc. Tá bom? Assim, você falou que das mulheres, inclusive, em uma relação com o período menstrual.
Uhum. Sei que as mulheres têm uma maior incidência de cefaleia, enxaqueca. Por que tem essa relação? Muito interessante isso. Por que que as mulheres têm mais enxaqueca que os homens? Né? Isso muito tempo ficou sendo um mistério dentro da neurologia. Por que que a enxaqueca é 3 vezes mais frequente que nos homens? É muito triste, né? Ser mulher são muitas vantagens, mas tem desvantagem também. Então vamos falar por quê? Estudos mostraram que a queda do estrógeno, essas variações hormonais que no corpo da mulher tem, e principalmente no período antes da menstruação, que cai abruptamente o estrogênio, é muito mais frequente nesse período menstrual. Por isso, pela queda do estrógeno, tá? E o homem não tem esse problema, né? Ele não tem flutuação hormonal, né? Então, a questão, por isso as mulheres sofrem muito desse problema da enxaqueca, pela queda do estrógeno, por essa variação do estrógeno durante o ciclo menstrual. E outra coisa importante, tem estudos recentes mostrando que a prolactina, que também é um hormônio da mulher, né? A prolactina, ela também tem uma associação maior de dor. Por isso que as mulheres têm mais dor, no geral, não só enxaqueca. A fibromialgia, por exemplo, é muito mais frequente em mulher. Então, além do estrógeno, a prolactina também está envolvida nessa questão da mulher ter mais dor do que o homem, viu? Então, são questões hormonais. É isso. Olha, o Pimpa Massa. Eu não consigo falar o nome dele, desculpa. Ele perguntou: a sinusite pode ser um fator desencadeante da enxaqueca? O quê? A sinusite pode ser um fator desencadeante da enxaqueca? Não, a sinusite, ela é uma dor frontal, né? Na face também, nos seios da face, por congestão desses seios, por infecção. Então, é uma cefaleia secundária por uma infecção, que pode ser viral, bacteriana, fúngica. Então, não é uma enxaqueca, não. A cefaleia da meningite ou da sinusite, até a otite pode causar também, é uma cefaleia secundária por causa infecciosa. É outro padrão de dor, tá? Ela é dor frontal, em seios frontais, maxilares, é isso. Não tem nenhuma relação, né? Não, não tem. O Christian perguntou: como você falou dos tratamentos profiláticos, quais seriam esses no caso de analgésicos não cessar a cefaleia recorrente por mais de 15 dias? Certo. Isso é muito importante. Quais os medicamentos que a gente vai fazer o tratamento profilático da enxaqueca? O tratamento profilático, ele é feito com vários tipos de medicamentos. As classes de medicamento que tratam a enxaqueca são, por exemplo, anticonvulsivantes. O topiramato, por exemplo, é um anticonvulsivante muito bom e muito utilizado para enxaqueca crônica, tá? Ele tem muitos estudos mostrando da melhora, que é muito boa. Nós temos os antihipertensivos, como o propanolol. O propanolol também sendo usado para tratamento profilático. Antidepressivos, como os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, tá? E outros aí que a gente pode estar usando. Esses são os principais. Então, assim, Mari, é muito difícil a gente, às vezes, passa um anticonvulsivante para o paciente e ele lê a bula. Hoje eu tenho experiência com isso, que eu explico para o paciente antes. Eu falo assim, olha, eu tô te passando um remédio que você vai ler na bula, que ele é anticonvulsivante, que é usado para convulsão. Porém, ele é excelente com estudos e comprovação científica de ser muito excelente, muito bom no tratamento da enxaqueca, porque ele age em canais de cálcio, age em neurotransmissores, faz bloqueio de neurotransmissores excitatórios de dor.
Então, assim, muitas vezes o paciente acha estranho. Por que que ela está me passando um anticonvulsivante para tratar enxaqueca? Eu não tenho convulsão. Então, é muito importante isso, gente. Vocês da Liga de Neurologia, vocês têm que saber que tem que orientar muito o paciente hoje em dia. Você tem que falar por que que você está passando aquele medicamento. Você está passando um antidepressivo para o tratamento de enxaqueca, mas eu não tenho depressão. Essa doutora ficou doida? Eu não tenho depressão. Você tem que explicar que os antidepressivos, eles têm um controle de neurotransmissores, fazem modulação de dor no cérebro do paciente, vai tornar aquele cérebro menos hiperreativo, menos hiperexcitável, né? Então, vai controlar a excitabilidade cortical que esse paciente enxaquecoso tem. Então, é muito importante você explicar. Ah, eu tô passando um antihipertensivo, o propanolol. Nossa, eu não tenho pressão alta. Aí eu falo pro paciente, olha, calma, eu sei que você não tem pressão alta, é um antihipertensivo, mas ele não vai reduzir sua pressão da forma que eu tô te passando. Então, você vai usar, às vezes, uma dose menor e 2 vezes ao dia, fracionado. Nós vamos estar monitorando sua pressão. Se ela cair, vai ser só um pouquinho, que isso não vai trazer prejuízo, tá? É claro que você não vai usar um antihipertensivo numa paciente jovem que tem a pressão baixinha. Aí é perigoso. Você concorda, Mari? Agora, se for um paciente adulto que já tem níveis pressóricos de 13/8, é até bom que a pressão dele baixe um pouquinho. Sim. Então, ele tem enxaqueca e a pressão dele tá 13/8, 14/8. Então, é legal que você use um antihipertensivo, que vai até ajudar a regular a pressão, né? Inclusive, a dor de cabeça pode causar, ou a hipertensão pode ser um fator desencadeante para a cefaleia, não pode? Pode. Crises hipertensivas pode causar encefalopatia por hipertensão, né? Hipertensão maligna, níveis altos podem causar. Inclusive, pode causar até ruptura de vaso, ruptura de aneurisma, uma pressão alta. Então, assim, quem tem pressão alta tem que ficar muito atento aos níveis pressóricos, porque realmente pode causar cefaleia e pode causar ruptura de vaso, ruptura de aneurisma, até formação de aneurisma. Uma hipertensão crônica muito recorrente, sem tratamento, vai fragilizando a parede dos vasos, facilita a formação de aneurisma, principalmente se o paciente já tem uma facilidade, ele tem um histórico familiar de aneurisma na família. Então, aí tem que controlar mais ainda a pressão. Né? Já que perguntou, a enxaqueca pode ter relação com alguma doença gástrica? Tem a ver, sim. Tem a ver com as intolerâncias à lactose, à frutose. Tem a ver com a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? Então, assim, realmente é bom que um paciente que seja um enxaquecoso muito refratário, que tenha muita crise, muito difícil tratamento, é muito legal que esse paciente vá em um gastro e também verifique se ele não tem alguma doença por trás, principalmente se ele tiver muita náusea, se ele falar que devido aos alimentos com leite, ricos em glúten, tem a ver. Então, cabe uma investigação de intolerâncias alimentares, doença celíaca e fazer biópsia até, né, no momento de uma endoscopia, fazer uma biópsia para melhor avaliação do trato gastrointestinal. Perguntaram aqui, achei até interessante. Por que a ressaca alcoólica causa cefaleia? Desidratação, principalmente, né? Após você ter uma ingesta alta do álcool, você deve hidratar muito, porque a desidratação é um fator muito importante, principalmente quem tem a predisposição para enxaqueca. Uma pessoa que tem enxaqueca, bebe muito, no outro dia ele vai ter crise com certeza. Então tem que beber muita água, alimentar muito saudável no outro dia. E o álcool, ele tem uma estimulação cerebral ali em níveis de GABA, que são neurotransmissores, que desregula neurotransmissores, que são capazes de causar mais dor.
Então, temos que ter cuidado com isso, que o álcool é um fator desencadeante muito importante, porque ele age em nível cerebral, em nível de neurotransmissores, e tem o fator da desidratação também, que deve ser muito levado em conta e beber muita água após essa ingesta excessiva de álcool. O Christian perguntou, qual a relação da cefaleia com a visão? Porque muitas pessoas queixam cefaleia correlacionada com algum problema na visão. Isso, olha, isso é uma questão muito frequente. Os pacientes acham que é um problema de vista e vai no oftalmologista. Muito raramente tem a ver com a visão, tá? Esse problema de, não, será que é porque eu preciso de óculos? Muito pouco frequente isso, não tem a ver na maioria das vezes. Então, às vezes coloco óculos e não vai ter mudança. Agora, tem cefaleias que tem a ver com a hipertensão intracraniana, que tem papiledema, alteração no fundo de olho, que aí o oftalmologista vai fazer uma avaliação do fundo do olho e olhar que realmente tem alteração chamada papiledema, que é um edema de nervo óptico da papila. Então, isso é devido à cefaleia secundária, hipertensão intracraniana. Mas isso é 5 a 10% das cefaleias. Não é o principal, não, tá? Então, uma pessoa que está sofrendo muito de cefaleia, é mais frequente que seja cefaleia tipo tensional, que é a principal, enxaqueca, cefaleia em salvos, que são as 3 principais cefaleias primárias. As cefaleias primárias, elas são 90 a 95% das cefaleias no consultório. 5 a 10% só que são as secundárias, que devem ter uma investigação porque tem uma causa subjacente, como a gente falou. Aí tem um tumor cerebral, tem um aneurisma, uma hemorragia subaracnoide. Então, essa questão de ter algum problema por trás, ter uma cefaleia secundária, é 10%, né? Contra 90%, que são as cefaleias primárias. Então, essa questão da alteração da visão é mais frequente nas cefaleias secundárias, que é porque um tumor está comprimindo o nervo óptico, é uma hipertensão intracraniana, porque tem um sangramento muito volumoso naquele cérebro. Então, alterações visuais é mais frequente em cefaleias secundárias. Mas, então, o que vai nos ajudar que pode ser grave? Pode ser, por exemplo, essa hipertensão intracraniana que a senhora falou, que deve levar a fundo. Tipo, quais são os sinais de alerta? Isso, sinais de alerta. Vocês vão ver muito isso. Vocês que estão estudando muito aí sobre dor de cabeça, vocês vão ver que tem sinais importantes que eles também chamam de red flags. Sinais de alarme, sinais de alerta, red flags. Isso é muito importante vocês saberem, que é o que vai falar para o neurologista. Olha, atenção, isso aí precisa de fazer exame complementar. Não manda para casa, não. Isso aí pode dar problema, é alguma coisa. Então, quais são esses sinais de alerta? Sinais neurológicos focais, como, por exemplo, perda de força, alteração de sensibilidade, rigidez de nuca, que é os sinais meníngeos. Vômitos em jato é um sinal de meningite, né, muito comum. O que é vômito em jato? Não tem náusea. Ele é um vômito muito rápido e o paciente não sente náusea. É diferente do vômito que é enxaqueca. A enxaqueca dá primeiro aquela náusea, aquela estômago ruim que o paciente refere, e aí depois segue o vômito. Então, assim, outros sinais sistêmicos, febre, calafrios, racho cutâneo, vermelhidão. Então, sinais sistêmicos, sinais neurológicos focais. Outra coisa é idade. Uma cefaleia de início abrupto, acima de 50 anos, indica também que você tem que investigar. Então, a idade é muito importante, tá? Porque a cefaleia em maiores de 50 anos, as causas secundárias são muito importantes, aumenta mais. Então, no indivíduo idoso, a cefaleia secundária já representa 30%. Você lembra que eu te falei que no geral, era 10% a cefaleia secundária e 90% a primária. No idoso, já inverte isso.
Um idoso com cefaleia, fique atento. Pode ser secundária. É 30% secundária e 70% primária. Então, já tem uma mudança aí. Outra coisa que deve ser muito avaliado é a mudança de padrão. Uma pessoa que tem um tipo de dor de cabeça a vida inteira. Ah, é uma dorzinha assim, uma pressãozinha, é aquela coisa que incomoda. Isso ele tem, porque ele ficou estressado, porque ele não dormiu, aí no outro dia ele tem e tal. Mas de repente ele falou assim: doutora, eu tô com uma dor de cabeça muito intensa. Eu nunca tive essa dor de cabeça na minha vida. Parece que vai explodir minha dor de cabeça. Eu tô tendo vômito, eu não tinha vômito. Eu não tinha vômito e agora eu tô tendo. Então, quer dizer, uma mudança de padrão. É uma dor que era de uma forma e agora se apresenta totalmente diferente. Então, isso também cabe investigação. Pode ser algum problema, pode ser uma trombose venosa cerebral. Uma mulher que usa anticoncepcional durante aí, 5 anos seguidos, 10 anos seguidos. Aí, de repente, ela fala assim: eu tô com uma dor de cabeça que não melhora com nada. Ela é refratária, ela não melhora, ela tá progressiva, ela mudou o padrão. Eu tinha uma dorzinha leve, agora ela tá muito intensa. Então, isso cabe investigação. Será que não é uma trombose venosa cerebral? Uma mulher jovem que usa anticoncepcional há 5 anos, 10 anos ininterruptos. Eu tenho que pedir uma angiorressonância para essa pessoa, para essa mulher, porque pode ser uma trombose venosa cerebral. Então, isso é importante. Mudança de padrão, início súbito, abrupto, de uma dor de cabeça muito extenuante, severa demais. E a primeira cefaleia do paciente já abriu dessa forma. Você tem que investigar. Idade, maior que 50 anos, tá? Sinais neurológicos focais, como perda de força, perda de sensibilidade, perda da visão, paciente com vômito que não melhora de jeito nenhum, vômitos em jato, rigidez de nuca. Aí vem os sinais sistêmicos, que eu já falei, febre, calafrios. Então, tudo isso nós precisamos avaliar, porque são sinais de alerta, sinais de dor de cabeça grave. Viu? Então, aí pode ser secundário. Temos que investigar todas essas red flags. Viu? Aqui. Mari, estão pedindo aqui, ó, deixa essa live salva, por favor, está muito boa. Nossa, eu fico até feliz com isso, viu? Mas vamos deixar salva, sim, na Liga de Neurologia da Mari, da faculdade, né? E depois, se vocês precisarem de outras lives, que a gente possa discutir outros temas, até com outros participantes da Liga, se outras pessoas, né, Mari, quiser participar e fazer a live, a gente pode fazer uma outra de outro tema que vocês sugerirem também, viu? Vamos deixar salvo sim. Podem deixar. Próxima pergunta. Alguém deixou um relatozinho aqui. Sofro de dor de cabeça diariamente. Tem dias que a dor é forte que chego a pensar que a cabeça vai estourar. O que pode ser essas dores? Olha, pode ser que seja apenas uma cefaleia primária, principalmente a enxaqueca. Tem que passar por uma consulta para a gente ver se preenche todos os critérios de enxaqueca e se está condizente com os critérios. Uma cefaleia recorre, mas temos que avaliar em consultório, porque às vezes a gente pode falar que simplesmente uma enxaqueca, mas eu não sei há quanto tempo, não sei a história familiar desse paciente, eu não fiz as perguntas necessárias. Piora com o exercício, por exemplo? Tem 3 perguntinhas muito importantes para a gente saber. Oi, tá ouvindo? Travou? Oi. Oi. Então, tem 3 perguntinhas importantes
que nós temos que responder, nós temos que fazer as seguintes perguntas para um paciente que a gente está desconfiando de enxaqueca. Primeira pergunta: piora com atividade física, com a mudança de posição, com a mudança da cabeça, altera com a movimentação, com o esforço físico? Essa é a primeira pergunta. Segundo, tem náuseas e vômitos? Ou vômitos? Náuseas e ou vômitos. Terceira pergunta, tem fotofobia? Piora com a claridade? Essas 3 perguntas são as principais. Se tiver duas dessas perguntas positivas, a sensibilidade para esse diagnóstico é de 93%. Então, essas 3 perguntas são as principais, tá? Para você saber se é enxaqueca. Se piora com a movimentação, com o esforço físico, se tem fotofobia. E a terceira, se tem náuseas e ou vômitos. Então, é isso. Gente, eu acho que vamos ter que finalizar, né? Porque nós temos uma dificuldade aqui de conexão com a Mari. Eu não estou escutando o som da Mari. Então, nós vamos finalizar a live. Eu agradeço a todos que participaram. E aí, nós vamos respondendo as perguntas. Quem quiser fazer perguntas por direct, eu estou respondendo. E podemos fazer outras lives com vocês, tá bom? Então, tá bom. Eu vou deixar a live, porque o da Mari tá mudo. Mas depois a gente volta, tá? Com outras lives.